Atenção, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, cá estou eu de volta para continuarmos o nosso estudo importantíssimo do nono ano. Então, na semana passada, eu expliquei para vocês como é que se calcula o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Aquele cálculo lá de dividir o cateto oposto pela hipotenusa, o cateto adjacente pela hipotenusa e o cateto oposto pelo cateto adjacente, origina uma tabela, chamada tabela trigonométrica, que é aquela relação constante que eu comentei com vocês na aula passada. Então, essa tabela aqui, ela é constante, aqui tem os ângulos de 0 a 90 graus, tá? E são esses seno, cosseno e tangente que nós vamos utilizar para os cálculos de agora em diante. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso é utilizado na prática, como que isso cai num Enem, num vestibular, numa prova do Instituto Federal. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu escrevi aqui nessa filmagem, que vocês podem usar depois, é o que eu tenho, o que eu quero e as respostas, que são o método de resolver. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês a partir desse primeiro caso. E eu vou colocar mais 2 vídeos com mais 3 casos. Então, por exemplo, aqui eu pedi assim, ó. Qual é a altura do prédio? Ó, aqui está o prédio, qual é a altura dele, se eu só sei esse ângulo e essa distância. Então, qual é o primeiro passo? É responder o que eu tenho. As respostas são sempre cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa. Então, o que eu tenho? Eu tenho esses 15 metros que são o cateto adjacente. E o que eu quero? Eu quero a altura do prédio, que é o cateto oposto. Agora eu vou fazer o terceiro passo. O terceiro passo é escolher a fórmula. Qual dessas 3 fórmulas que usa cateto oposto e cateto adjacente? Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, eu vou resolver. Tangente de 56 graus é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Por enquanto, eu só copiei a fórmula. Eu escolhi e copiei. Agora, eu vou substituir tangente de 56. Então, eu vou pegar a tabela trigonométrica. Olha ali, ó, 56 graus. Eu até pintei tangente. Tangente 1,48, ó, 1,48, sempre vamos usar 2 casas depois da vírgula. Cateto oposto que eu não sei, cateto adjacente 15 metros. Resolvendo, x vezes 1x, 1,48 vezes 15, 22,2 metros, é o que? A altura, h em matemática representa a altura do prédio. Rapidinho, eu vou desenvolver para vocês um outro exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó. Qual é o comprimento da escada? Então, o comprimento da escada está representado aqui em vermelho. Eu vou partir dos mesmos passos que eu mostrei para vocês lá em cima. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, 2,8 metros, que nesse caso é o cateto oposto. Segundo passo, o que eu quero? Eu quero o comprimento da escada, que é a hipotenusa. Terceiro passo, escolher a fórmula. Então, cateto oposto com hipotenusa. Olha aqui, cateto oposto com hipotenusa, seno. Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí, eu vou lá na tabela trigonométrica e vou achar o ângulo, que é 42 graus, tá ali, ó, o seno, ó. Observem que essas colunas aqui, uma é o seno, uma é o cosseno e uma é a tangente que eu usei antes, ó. Agora aqui eu vou usar o seno, que é a primeira coluna. 0,66 é igual a 2,8 dividido por x. Por que eu escolhi esses 2 casos? Porque nesse o x estava em cima, agora o x está embaixo. O método de resolver é o mesmo, começa sempre pelo x e faz de vezes. X vezes 0,66, 0,66x, que é igual a 2,8. Agora está multiplicando, passa para cá dividindo. 2,8 dividido por 0,66, 4,24 metros é o comprimento da escada. Então, essa é a minha explicação inicial.